Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos fazer aquela solução do experimento que foi proposto no nosso último laboratório. O desafio que tinha sido passado para vocês foi para construir o que nós chamamos de somador completo. E o processo de implementação desse somador completo leva em consideração a seguinte tabela da verdade, né? Vamos imaginar que a gente está fazendo a soma de dois bits, A e B, e utilizando o nosso carry de entrada como sendo a nossa variável Cin. Então a gente vai preencher essa tabela da verdade e vai colocar aqui as saídas que nós devemos esperar para a soma, né, e o nosso carry out, considerando que a estrutura do nosso somador completo ela depende não apenas das entradas, né, dos bits que vão ser somados, mas também do nosso carry, que nesse caso aqui vai ser um carry de entrada. E vão ser produzidas nas saídas, né, o resultado da soma e o nosso carry out. Então a nossa tabela da verdade fica da seguinte forma, né? Bom, essa é a nossa tabela de entradas, né? Os valores que vão ser colocados nas entradas, e aqui a gente vai colocar o resultado da soma. Então vamos imaginar aqui, né? Quando eu somo 0 com 0 e tenho 0 como carry in, o resultado dessa soma vai ser 0 e 0 como carry out. E aí, vamos preencher o resto, levando em consideração a nossa lógica. Uma vez preenchida a tabela da verdade, o que é que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai procurar, né, ou vai fazer o mapa de Carnot ou simplificação por minitermos, levando em consideração cada uma dessas saídas. Cada uma dessas saídas vai produzir um circuito. E aí, essa produção desse circuito vai levar em consideração, basicamente, as saídas que estão ativadas. Então, vamos fazer o mapa de Carnot para cada uma dessas saídas aqui e ver qual é o circuito que a gente obtém com ele. Bom, pessoal, considerando esses dois mapas para a simplificação ou a obtenção do nosso circuito, o que é que a gente vai ter como expressões lógicas associadas a cada uma dessas saídas? Bom, no caso da soma, a gente vai ter uma expressão lógica que é composta por cada um desses minitermos isoladamente. A gente vai ter uma coisa da seguinte forma. Bom, obtido essas expressões que descrevem o funcionamento, vocês vão perceber que o circuito final, né, se a gente comparar aqui, né, se vocês observarem, a gente tem aqui para o carry, né, BC, AC e AB, e para a soma, né, a barra B barra C, a barra B C barra, A B barra C barra e ABC, né? Então é basicamente o que a gente obteve aqui como expressões a partir da nossa tabela da verdade. O que é que eu vou deixar para vocês, né? Isso aqui a gente obteve diretamente a partir de cada um desses minitermos, né? Cada um desses grupos de né? E isso aqui pode ser simplificado um pouquinho mais. Eu vou deixar para vocês, né, essa parte de provar que essa expressão aqui ela é semelhante a essa expressão aqui. Sempre levando em consideração aqui que eu estou colocando C, e isso aqui equivale nada mais nada menos do que o nosso Cin, né? Estou simplesmente negligenciando de colocar o valor de Cin. Então, se a gente reorganizar essas expressões na forma de um circuito, é isso aqui que a gente vai obter, né?
Então, o nosso somador completo nada mais é do que, para o circuito da soma, o uso de duas portas do tipo O exclusivo, e para o circuito do carry out, um conjunto com 3 portas AND e uma porta OR. Essa porta OR de 3 entradas, ela pode ser muito bem substituída por duas portas OR de 2 entradas. Essa estrutura de duas portas OR de 2 entradas, ela pode ser implementada da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui é a nossa porta OR. A gente tem aqui duas entradas, a terceira entrada vem direto para a próxima porta OR, que recebe o resultado da primeira e produz a seguinte. Então, isso aqui, no mundo real, é equivalente a você ter uma porta OR de 3 entradas. Eles são equivalentes. Certo? Então vamos ver como é que isso fica no Tinkercad. Bom, pessoal, uma vez definido como é que vai ser o projeto do nosso somador completo, agora vamos para a parte de montagem. Então a gente vem aqui no Tinkercad, busca criar um novo projeto, levando em consideração que esse projeto vai ser um projeto dentro da classe dos circuitos. Então vamos lá, criar um novo circuito. Bom, a primeira coisa que a gente precisa colocar no nosso projeto é o protoboard, né? Então esse protoboard, esse aqui é uma versão pequena, então vamos pegar uma versão um pouquinho maior para que ele atenda às nossas necessidades. Placa de ensaio. Bom, uma vez que a gente está com a placa de ensaio, vamos começar a colocar os circuitos integrados que a gente vai utilizar para essa montagem. Então, a gente já viu que no projeto nós trabalhamos com as portas do tipo AND. Então, a gente vai utilizar um 7408. A gente trabalha com a porta do tipo OR. Então, vamos procurar aqui uma porta do tipo OR. Porta OR. Porta do tipo OR. E a gente trabalha com a porta OR exclusivo. Esses são os 3 circuitos integrados que a gente vai estar trabalhando para a montagem do nosso somador completo. Outra coisa que a gente vai precisar são os interruptores. Vamos trabalhar com esse interruptor aqui de 4 chaves, sabendo que a gente vai utilizar só 3 dessas 4 chaves, né? Cada uma representando uma das entradas do nosso circuito. E, por último, vamos colocar aqui já 2 resistores para representar a saída do nosso circuito, né, limitando a corrente do LED. Né? LED esse que vai indicar efetivamente o resultado da soma e o carry. Então a gente coloca ele desse jeito e vamos partir para o diagrama de conexão. Depois a gente coloca a fonte. Né? Então vamos lá, vamos voltar e vamos ver. No caso do circuito da soma, a gente vai trabalhar basicamente com A e B, né? Levando em consideração que o carry ele tem que entrar também em uma das portas OR exclusivo. Então a gente tem aqui B e C nessa porta OR exclusivo e o resultado dessa operação aqui de OR exclusivo entre B e C, a gente vai alimentar outra porta OR exclusivo, fazendo a comparação com a entrada A, e aí a gente tem o resultado da nossa soma. Então vamos voltar lá para o circuito. Primeira coisa que a gente vai fazer, esse daqui é o circuito da porta OR exclusivo. Então eu vou fazer até uma outra coisa, gente. Eu vou tirar esse daqui, vou mover isso um pouquinho mais para cá, já que a gente vai trabalhar com a porta OR exclusivo inicialmente. Eu vou colocar desse jeito para facilitar a nossa visualização. Então só relembrando, né? Esse terminal aqui é um terminal que deve ser
é o terminal de alimentação, esse terminal aqui é o terminal de terra. Isso para todos esses integrados. Então eu vou fazer logo essas conexões. Vou ligar daqui para cá, vou fazer a mesma coisa aqui, vou fazer a mesma coisa aqui. E aí vamos atribuir as cores, né, as cores padrão. Vermelho para alimentação. Bom, a partir de agora eu vou começar com a montagem das entradas e das saídas para que vocês possam entender quais são as conexões. Então eu vou dar uma acelerada no vídeo para deixar tudo montado aqui e a gente, ao final dessa montagem, eu explicar o funcionamento do circuito. Beleza? Então acompanhem aí. Bom, pessoal, então se vocês observarem, né, essa é basicamente a montagem do circuito. Aqui eu já fiz um teste rápido, só para visualizar o funcionamento, mas deixa eu tentar explicar. O que foi que a gente fez aqui, né? A gente basicamente implementou essa montagem. Como eu falei no experimento, essa montagem é apenas uma das formas. Existem formas simplificadas, inclusive reduzindo a quantidade de portas AND.
formas onde você substitui todas as portas por portas do tipo NAND, e aí consequentemente você aumenta a quantidade de portas que estão sendo utilizadas. Mas de modo geral, a lógica do circuito ela tem que permanecer a mesma, né? A lógica do circuito tem que respeitar aquela tabela da verdade que a gente já viu. Então o que é que a gente tem aqui, né? Se vocês observarem, coloquei um interruptor. Esse interruptor está conectado em um dos lados, um conjunto de interruptores, né? Em um dos lados, eles estão conectados a o potencial positivo da fonte, e do outro lado conectado ao terra, né, aqui no protoboard. Nesse potencial positivo da fonte, a gente está simplesmente gerenciando quando a gente manda 1 ou quando a gente manda 0 para o nosso circuito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colorir aqui as conexões que são representantes da soma e deixar em verde as que são representantes do carry, que aí facilita melhor a separação do circuito. Mas de modo geral, a parte da soma é relativamente simples. Vou colocar aqui em amarelo o que é soma. É basicamente tudo que está conectado ao nosso bom e velho circuito integrado de portas do tipo O exclusivo. Então, se vocês observarem, a gente vai pegar aqui a saída do nosso circuito de O exclusivo. Bom, só para enfatizar, né? Lembra aquela coisa que eu falei, né? Que a gente tem sempre que tentar deixar as conexões visíveis, né? Então, para vocês observarem isso, né? Essa conexão aqui ela estava por baixo dessa, né? Então, se a gente não deixar ela visível, essa conexão aqui parece ser uma conexão única, né? Então, beleza. O que é que a gente tem aqui, né? A gente tem o uso de as duas entradas da primeira porta ou exclusivo, fazendo a operação entre B e C. O resultado dessa operação vai para a entrada de outra porta ou exclusivo, que vai realizar a operação de O exclusivo com a entrada A. Considere sempre, né, que C corresponde ao nosso carry in. E aí, essa entrada, o resultado dessas duas operações de O exclusivo, né, é primeiro entre B e C, depois entre o resultado de B e C com a entrada A, ele corresponde diretamente à operação de soma. E aí, tudo que ficou em verde aqui corresponde à operação do carry. Então, a gente tem aí a operação utilizando 3 portas do tipo AND e 2 portas do tipo OR. Só relembrando, né, que a gente já tinha visto que nós podemos substituir uma porta OR de 3 entradas por 2 portas OR em sequência, né? Então, vou só dar uma ajustada aqui nessa conexão para a gente não ter nenhum problema, deixar tudo visível. E é basicamente isso, pessoal. Essa é a resposta do nosso primeiro experimento. Beleza? Espero que tenha ajudado. Isso aqui seria o gabarito, né? Essa forma como tudo está conectado, ela pode mudar de experimento para experimento, né? Fica a cargo de vocês realizar a conexão, mas basicamente a nossa ideia é implementar esse tipo de circuito. E aí, só testando mais uma vez, né? Se vocês observarem, quando todas as entradas são zero, os nossos dois LEDs, né, o da soma e o do carry, estão desligados. Se eu colocar a entrada A com valor 1, né, eu estou somando 1, 0 e carry 0, a saída é 0. Se eu somar 1 e 1, né, se eu somar A e B, o resultado da soma é 0 e o carry é 1. Se eu somar A, B e C, o resultado da soma é 1 e o carry também é 1. Se eu diminuir qualquer um dos dois, né, o carry fica aceso. Se eu somar 2 bits 1s, né, eu sempre vou ter um carry
aceso, um carry, eu sempre vou ter a geração de um carry, né? Consequentemente o LED do carry vai ser aceso, e o resultado da soma fica zerado, né? Se eu tiver só uma entrada ativa, eu vou ter o resultado da nossa soma sempre 1 e o carry é 0, independente de qual seja a entrada que esteja ativa, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui ó, só o carry acionado, você vai ver que a soma dá 1 e o resultado e o carry fica zerado. Então, pessoal, era basicamente isso aí, né? Eu espero que tenha ficado esclarecido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.